Nem todo mundo sabe disso, mas eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Eu, na verdade, durante a minha infância e a minha adolescência, tive crises de pânico, tive síndrome do pânico. Venci a síndrome do pânico na adolescência, mas na vida adulta já fui muito ansioso de passar noites me preocupando com os meus pensamentos e o que podia acontecer de errado, e se tal pessoa ia dizer tal coisa ou não dizer tal coisa, e me torturando. E com aquela sensação de que nenhum pensamento ia até o fim. Eu só continuava pegando o próximo pensamento e ele ia me levando de um lado para o outro, e depois outro pensamento chegava e me jogava de um lado para o outro num turbilhão de pensamentos na minha cabeça. Eu já fui essa pessoa. E isso que eu era um estudante de psicologia já. Então eu tinha ferramentas da psicologia que em teoria poderiam me ajudar, mas eu não conseguia me livrar disso. E hoje eu entendo que você entender psicologia ou estudar psicologia não necessariamente faz você ser mais capaz de enfrentar a sua ansiedade. Na verdade, o que mais tinha na faculdade de psicologia, sendo sincero, eram pessoas com muito sofrimento mental e que buscavam ali alguma espécie de alívio, de consolo, e muitas vezes não encontravam. Agora, quando eu me tornei terapeuta, eu aprendi um monte de coisas sobre a ansiedade, vendo o que funcionava e o que não funcionava na vida das pessoas. E aí que eu percebi que, muito para além do que eu tinha aprendido em teoria na faculdade, existiam essas lições atemporais, esses princípios universais que toda pessoa que enfrenta a ansiedade e sai vitoriosa aprende. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo! Muito bem, eu me chamo Henrique, sou psicólogo, sou um dos fundadores da Eureka e eu também já enfrentei e saí vitorioso da luta contra a ansiedade. E é claro que eu não parei de sentir a ansiedade, ainda hoje eu sou capaz de sentir a ansiedade, mas eu posso te dizer com toda certeza que hoje a ansiedade já não paralisa a minha vida. Não paralisa mais. Antes a ansiedade me fazia cancelar compromissos, mentir para as pessoas para não admitir alguma coisa que criaria uma situação de ansiedade, me fazia não ter coragem de buscar novos relacionamentos de amizade ou até um novo relacionamento amoroso, e me fazia estar o tempo todo pensando sobre a opinião dos outros e tendo um super medo do julgamento alheio. E ao longo da minha vida, como terapeuta, como pessoa, vencendo a ansiedade, eu descobri que existem essas três lições, essas lições universais sobre a ansiedade que fazem você amadurecer. Eu quero explicar para você quais são essas três lições hoje, dando exemplos da minha vida também de como eu aprendi isso. E é claro, tudo isso também tem muita base na psicologia comportamental, que estuda o fenômeno da ansiedade, certamente há quase 100 anos. E a primeira lição, para começar, é a seguinte. Antes de falar da primeira lição, eu já quero te pedir, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, tá? Tem muita gente assistindo que não tá inscrito e aí acaba perdendo os vídeos que a gente posta. Esses dias a gente postou um vídeo sobre sinais de que você é uma pessoa inconstante, atitudes para você ser mais maduro, sobre como você se apaixonar da forma certa. E se você não tiver inscrito, você não vai receber esses vídeos. Então se inscreve, aperta no sininho, que aí você sempre vai receber os vídeos. Aí já deixa o like também para fazer com que o YouTube espalhe esse vídeo para mais gente. A primeira lição, então, é que a ansiedade não é a minha inimiga. A ansiedade é como uma amiga sem noção. Muita gente trata a ansiedade como se ela fosse uma inimiga malvada, alguém que quer te ferrar. Ela pensa que a ansiedade, por exemplo, tá sempre procurando um jeito de torturar você mentalmente, que a ansiedade coloca pensamentos errados na sua cabeça, que a ansiedade não deixa você relaxar. E tudo isso é verdade de alguma forma, mas a pessoa não entende o mecanismo que faz com que você tenha esses sintomas, que na verdade lá no fundo é um mecanismo de sobrevivência. É uma amiga bem intencionada, mas que não tem muita noção. Com o tempo você vai percebendo que a ansiedade, ela é sempre uma emoção que quer avisar você de algum perigo, correto? A ansiedade quer avisar você de um perigo que está no futuro. É quando você não se preparou para uma prova ou não preparou ainda uma apresentação e a data de entrega dessa prova, dessa apresentação está chegando perto, a sua ansiedade aumenta como uma forma de avisar você que tem um perigo no futuro, tem algo no futuro para o qual eu não estou ainda preparado. Talvez você tenha uma conversa difícil hoje com o seu marido quando você chegar em casa ou quando ele chegar em casa, e isso está te deixando ansioso e a ansiedade está tentando avisar você, olha, isso pode ser perigoso, você deveria se preparar com relação a isso. Ou seja, a ansiedade ela é uma amiga que você tem, uma amiga bem intencionada, com boas intenções, mas que muitas vezes acha tudo perigoso.
mesmo as coisas que não são perigosas e que não há motivos para ficar preocupado sobre elas. E mudar essa mentalidade até parece uma coisa pequena, mas qual que é a grande consequência que eu acho que muda tudo na vida do ansioso? É que ele entende que ele não precisa destruir essa amiga, matar essa amiga, expulsar essa amiga da sua vida, mas ele precisa treinar essa amiga para entender o que é realmente perigoso e o que não é perigoso. É por isso que na terapia a gente não destrói a ansiedade, mas a gente ajuda você a treinar a sua ansiedade para apitar, para soar o alarme para as coisas certas e não para qualquer coisa. Você vai aprendendo a conversar consigo mesmo, por exemplo, e dizer assim, olha, eu sei que a minha ansiedade tá com medo disso aqui, mas existem motivos racionais, e você faz uma lista ali dos motivos racionais que fazem com que essa situação não seja tão perigosa assim. Olha, você já fez um rascunho do que você quer falar com seu marido nessa conversa, você já ensaiou essa conversa, você sabe bem o que você está sentindo e como explicar isso. Então você vai elencando esses motivos e vai treinando essa sua amiga sem noção a ter mais noção, beleza? Essa é a primeira lição. A segunda lição é a seguinte: se eu fujo da ansiedade, a ansiedade fica maior. A pessoa madura, que já amadureceu com relação à ansiedade, é uma que já tá bem ferida de batalha, já tá bem calejada de tentar fugir da ansiedade. A gente tenta cancelar os compromissos, desmarcar as coisas, a gente dá um jeito de fugir daquela situação, contornar, inventar uma desculpa para não participar daquele negócio que vai nos deixar ansioso. E parece que a nossa vida inteira se configura em função de evitar situações de ansiedade. Parece que eu acordo de manhã e do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu fico pensando em como evitar situações de ansiedade. Como é que eu vou fazer hoje para não precisar apresentar aquele trabalho, para não precisar ter aquela conversa, para não precisar fazer essa coisa que me deixa ansioso, para não precisar... A sua vida vira uma grande fuga, em círculos. Só que com o tempo você vai percebendo que quanto mais você foge dessas situações de ansiedade, mais a ansiedade parece um monstro assustador. E mais parece que a ansiedade vai te devorar a qualquer momento. É como aquela história da Hidra, do Hércules. Você lembra do filme da Disney? Ele corta as cabeças da Hidra e cada vez que ele corta uma cabeça, saem duas. E ele corta duas e saem quatro. Ele corta quatro e saem 8. Quer parar de cortar essas cabeças? Quanto mais ele tenta usar essa estratégia pra ganhar, mais ele perde. A estratégia de fugir da ansiedade é a mesma coisa. Quanto mais você foge da ansiedade, pior você fica. Existem pessoas que fogem tanto da ansiedade por tanto tempo que a vida delas começa a ficar muito pequena. Há o caso, por exemplo, de pessoas com crise de pânico que começam a ter crises de pânico, por exemplo, num shopping e aí param de ir no shopping. Daqui a pouco elas têm crise de pânico no supermercado, porque o supermercado é parecido o suficiente com o shopping para deixar você ansioso, e elas param de ir no supermercado. Daqui a pouco elas param de ir no mercado também, porque o mercado é parecido o suficiente com um supermercado para deixar a pessoa ansiosa. Então ela para também de ir no mercado, ela para também de ir na praça, ela para também de sair de casa e pode chegar ao ponto da pessoa não conseguir nem olhar na janela de casa para a rua, porque só isso já deixa ela ansiosa. O que isso faz com a vida da pessoa? Deixa a vida da pessoa pequena. Ela é uma refém da ansiedade sem nunca ter cometido nenhum crime, mas ela tá presa. Ela tá em cárcere privado porque ela fugiu da ansiedade vezes demais. Toda pessoa que quer amadurecer e ter uma visão mais madura da ansiedade precisa entender que fugir da ansiedade nunca é o caminho. E o caminho vai ser justamente o que eu vou explicar na lição 3. Mas antes de eu explicar a lição 3, eu quero te pedir, aqui nos comentários, por favor, me diz se até agora o vídeo tá sendo legal pra você, se você tá gostando e tá aprendendo algo que foge do óbvio. O nosso objetivo aqui na Eureka é transformar você numa pessoa mais madura, mais constante e fazer isso saindo do óbvio, do que todos os outros psicólogos falam ou que os coaches falam. A gente quer falar um negócio diferente, então comenta aqui. Esse vídeo tá fugindo do óbvio? Comenta porque eu quero saber. A terceira lição, então, que fecha tudo com chave de ouro é a seguinte: eu só vou vencer a ansiedade quando eu ficar forte contra a ansiedade. Ou seja, o caminho de vencer a ansiedade é me tornar resistente à ansiedade e não eliminar a ansiedade da minha vida, porque isso é impossível. O que acontece? A pessoa madura, depois de tanto quebrar a cabeça, batendo a cabeça na parede para fugir da ansiedade, ela percebe que ela tem que ir pelo outro caminho, ela tem que enfrentar a ansiedade. O que significa isso? Enfrentar a ansiedade significa olhar para essa situação que você sabe que vai deixar você ansioso,
mas que ainda não é impossível de fazer, e se forçar a ficar na situação até o fim. Mesmo que você se sinta desagradável, mesmo que você sinta um desconforto muito forte. Depois que você passa por uma situação de ansiedade, sentindo desconforto, se sentindo ansioso, mas aguentando até o fim, acontece uma coisa mágica, quase mágica. Você cria uma resistência à ansiedade, de modo que na próxima vez que você enfrentar a mesma situação ou uma situação parecida, você vai sentir menos ansiedade. O seu corpo desenvolveu tolerância. O que acontece quando você vai na academia ou você pratica qualquer esporte? Digamos que você foi praticar luta e você está aprendendo boxe e você vai lá e você faz um round de 3 minutos de boxe só trocando soquinho, sem encostar nem nada. Você vai ver que na primeira vez que você fizer isso, você vai sair demolido desses 3 minutos, porque 3 minutos numa luta, mesmo que não seja pra valer, deixa qualquer pessoa muito exausta. Agora, na segunda vez que você fizer isso, na terceira, na quarta, na quinta, esses 3 minutos vão continuar sendo exaustivos, mas cada vez mais você vai ter uma resistência, você vai ter mais fôlego, você vai conseguir pensar melhor no que você está fazendo nesses 3 minutos, em vez de só ficar ali aguentando e esperando os 3 minutos passarem. Agora, no processo de enfrentar a ansiedade é a mesma coisa, você precisa ser capaz de enfrentar aqueles minutos de ansiedade que são os mais dolorosos, os mais sofridos da experiência e atravessar esses minutos. Talvez para você que seja uma pessoa tímida, esses minutos sejam aqueles primeiros minutos assim que você chega numa situação social em que tá todo mundo te olhando, você tem que cumprimentar as pessoas, você não sabe muito bem onde sentar, que assunto puxar. Você tem que atravessar esses 3 minutos, por mais doloridos que sejam, para que você fique resistente a isso, tolerante, para que você seja mais capaz de numa próxima vez estar forte contra isso. Do mesmo jeito que você malha, faz exercício e os seus músculos sofrem na hora do exercício, eles recebem um estresse, uma puxada ali de dor, e conforme você dorme, se recupera, se alimenta, os seus músculos ficam mais fortes, eles aguentam mais peso. Do mesmo jeito acontece com a ansiedade. A dor de enfrentar a ansiedade e ficar até o fim torna você mais resistente. E esse é o caminho para vencer a ansiedade. Não é dar a volta na ansiedade, mas atravessar ela no meio. E é claro que isso exige muito mais coragem, exige vontade de vencer, mas todo mundo tem essa vontade de vencer porque a gente sabe o que tem depois, no fim do arco-íris. Tem o pote de ouro, tem uma vida que em vez de ser desse tamanho, é maior. Você tem mais liberdade, você não vive em cárcere privado da sua própria cabeça. E isso está acessível a você, basta que você entenda que situações você tem que enfrentar. Começa com uma situação pequena, não começa no nível 10, no nível 100, começa no nível 1. Vai enfrentando, vai vendo como aquilo te dá mais força. E você logo vai ver que a sua vida de um ovinho virou um campo de futebol. Agora que a gente está finalizando, me diz por favor qual dessas lições você mais precisa começar a implementar na sua vida. Comenta aqui embaixo e também se você tiver sugestões de novos vídeos, deixa um comentário para eu saber o que você está pensando e achando do canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, dá uma olhada no nosso Instagram para ter dicas mais rápidas e a gente respondendo perguntas nos stories todos os dias e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!